Senhor Jesus Cristo, boa noite, sejam muito bem-vindos. Chega falando sua cidade, quero te conhecer. Hoje nós temos um lindo testemunho de restauração, vai ser uma bênção. Então já chega aí, seja muito bem-vinda, todas vocês. Chega falando sua cidade, quero te conhecer. Glória a Deus pela vida de cada uma que acompanhou as lives essa semana. Lives poderosas, a semana toda eu fiz live. Quem não assistiu, vale a pena, estão gravadas lá. Vai ser bom demais ter você assistindo, adquirindo conteúdo. Vai ser muito bom. Então, boa noite, amado. Vou enviar aqui para vocês o link. Tanto as meninas do meu grupo, as minhas alunas, elas virem participar das aulas. Você que é a primeira vez aqui, se apresente para mim. Seja muito bem-vinda. Só vou iniciar aqui, tá, Elisandra? Já te chamo. Só vou iniciar com as meninas aqui e já te chamo já. Glória a Deus. Tem alguns convites para fazer para vocês nessa noite. Assistir meu testemunho no YouTube, vai te edificar poderosamente. Primeira vez, seja muito bem-vinda. Que bênção. Tomara que te edifique muito, muito, muito esse testemunho. Amém? Amém? Glória a Deus. Então, gente, essa semana eu falei sobre vários assuntos. Eu comecei falando sobre a crise conjugal. Depois eu falei sobre como se curar interiormente, falei sobre como entender a mente do marido, falei sobre problemas como vícios e adultério, falei sobre muitas coisas essa semana e você não pode perder tudo que eu falei, tá? Tá na hora de ir lá no meu feed e consumir todo esse conteúdo. Na minha bio tem um grupo de conexão que é uma bênção, de convite, é gratuito, tem aula toda semana, é onde eu posso ver sua carinha no Meet, tá bom? Quanta cidade que vocês são aí, por favor, para eu conhecer vocês melhor, tá? Perdeu? Não, tá tudo gravado, você vai assistir tudo, tá tudo gravadinho. Eu decidi, eu não ia deixar salvo, mas as meninas pediram, deixa pra gente ver depois, às vezes a pessoa tem um compromisso também. Minhas alunas sejam muito bem-vindas. Quem for minha aluna, fala assim, eu sou aluna e eu quero ver vocês. Sou Moreno, Pernambuco, glória a Deus, seja muito bem-vinda. Eu tenho alunas do Brasil, do exterior, para honra e glória do Senhor Jesus, vendo muitas coisas que Deus tem feito. Amém? Então eu vou chamar a minha convidada dessa noite, juntamente com seu maridão, que eu quero contar para vocês que eu vivo no meu dia a dia diversas restaurações, né? Eu presencio, eu acompanho, eu me alegro junto, eu choro com vocês e é uma bênção viver um propósito. É mais do que um trabalho, é um propósito, né? Eu vivo isso todos os dias e é muito gratificante. Amém. E é sobre isso. Então hoje eu vou trazer uma aluna minha que teve o casamento restaurado para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu acompanhei todo o processo, boa noite, acompanhei todo o processo, peguei ela totalmente machucada, ferida e para a honra e glória do Senhor Jesus, esse casal vai estar aqui conosco contando um pouco de como tudo aconteceu, tá? Eu chorei com ela muitas vezes, e passei cada fase junto com ela. Foi aluna da mentoria, turma 18, se eu não me engano, ela vai confirmar. Aí, ó, minha aluna maravilhosa, glória a Deus. E aí eu vou colocar aqui para vocês. Elisandra, pode clicar nesse maisinho que tá aí do lado, aí embaixo de comentar tem um maisinho. Deixa eu ver se você já clicou para eu te aceitar. Clica lá para mim. Por favor, sejam muito bem-vindos, fala a cidade que você é, eu quero te conhecer melhor. Vai pro meu grupo de conexão lá na bio, gratuito, onde tem aula toda semana, eu trago muito conteúdo. E a turma de mentoria tá aberta, mas essa minha aluna vai contar o testemunho dela hoje, vai edificar a sua vida. Eu tenho certeza que Deus não te trouxe aqui por acaso, porque a terapia cristã é a união de fé e ciência, tá? Um maisinho dentro do quadradinho, embaixo assim, embaixo. Vou tentar te chamar aqui. Vamos ver se eu consigo te convidar. Vamos lá.
Balneário Camboriú, glória a Deus. Boa noite. Clica aí nesse maisinho. Deixa eu te achar aqui, Elisandra. Eu vou te convidar. Aham. Você aceitar. Aê, joia. Deixa eu ver se tá aqui. Amém. Gente, recebam aí com muito carinho minha aluna Elisandra, da mentoria Turma 18. E o maridão. Glória a Deus. Boa noite. Boa Boa noite. noite. Tudo bem com vocês? Onde vocês estão? Estão em casa? Então, estamos aqui no quintal, mas eu não tô vendo você, Ellen. Eu tô te vendo. Ué, cadê você? A tela tá preta. Você quer sair e entrar de novo? Você, só tá eu aqui na tela, não tô vendo você, não. Bem-vindos. Pera aí, eu vou. Vamos ver se você sai e entra de novo. Sai aí e entra de novo. Eu vou mandar a solicitação. Ah lá, o pessoal tá vendo nós três. Ué, Tem hora que o Instagram dá esses bizil. Todo mundo tá vendo nós três? Dá um ok pra mim, se vocês estão vendo todo mundo. Se eles estiverem vendo, não tem problema. Que aí vocês, vamos tentar de novo. É coisa estranha, né? Às vezes isso acontece. Vou mandar a solicitação para ela aqui. Ah lá, vou aceitar. Vamos ver se agora vai dar certo. Instagram tem essas coisas, né? Tá todo não. mundo. E agora sumiu tudo, né? E eu nem sei. Eita, Jesus! Calma aí, Misericórdia. calma aí que nós chega lá, peraí. Calma, calma, calma. Gente, vai ter um super testemunho, não sai, fica aí. Que vocês vão ouvir, tá? É diferente você ouvir da boca da própria pessoa do que quando eu estou contando para vocês, né? É muito mais emocionante, a pessoa consegue trazer os detalhes. E o meu testemunho tá lá no YouTube também para vocês assistirem, tá? Vai lá e assiste, que Deus vai falar com você. Hoje não é dia de Netflix, não. Hoje é dia de testemunho, tá bom? Então vamos lá. Vamos ver se vai dar certo. Se não der, nós vamos gravar assim mesmo. Importante é vocês verem. Não dá pra ver você, mas vai assim Mas não tem mesmo. problema. Não tem problema, não. Vocês estão me ouvindo, né? Sim. Tô. Pessoal, se eu só perguntar ao pessoal, vocês estão vendo nós três aí no vídeo? Vocês conseguem ver eu e Elisandra e o Reginaldo? Dá um ok para mim, por favor, se vocês estão conseguindo ver nós três. Ótimo. Glória a Deus. Meus amados, que alegria ter vocês aqui essa noite. Não tem problema vocês não me verem, vocês já me conhecem, inclusive. Importante é que vocês estão aqui. Eu quero que vocês contem para as pessoas que estão aqui, que estão buscando a restauração. Eu quero que vocês comecem a contar um pouquinho de como tudo começou. Quando o deserto começou na vida de vocês. Começa do começo para mim, Elisandra. Então, o deserto começou, na verdade, no finalzinho de março para entrar abril, já no meados da Páscoa, vamos falar assim. Uhum. Que começou, que eu já comecei a perceber as indiferenças dele comigo e já percebi alguma coisa entre ele e minha funcionária. Arreda a câmera um pouquinho para trás para aparecer melhor vocês dois. Está muito pertinho do rosto. Assim, Assim? ótimo. Aí, conta para nós. Aí você começou nessa época a perceber que ele estava estranho. Sim, sim. Qualquer coisinha era motivo de briga. Briga assim, sem sentido. Ele começou a discutir bastante e isso foi em abril. Aí ele começou nas brigas, ele já começou a sair da cama para dormir separado de mim. Mas Coisa que, conta pro pessoal, a moça já estava trabalhando com ele? sim, sim, ela sempre foi a minha funcionária. Uhum. Como eu falei, mas por conta de o futebol do meu filho, né? Que ele sempre treinou em outra cidade. E aí eu tive que levar ele. Aí ele começou a fazer o meu serviço junto com o dele. Então ele precisava da minha funcionária com ele, na van dele, Uhum. por causa dos meus alunos, né? Que os meus alunos é parque, é creche, é bebês. Então eu sempre precisei de uma monitora, né?
uma funcionária para me ajudar dentro do veículo. Então ela começou então a ir com ele por causa dos meus alunos, entendeu? Aí foi aí que Isso foi que começou. mês, Elisandra? Que mês? E isso já, então, isso foi nesse ano aqui, a partir de fevereiro, eles já começaram a trabalhar junto, quando iniciou as aulas. Aí em fevereiro ela começa a trabalhar com ele, quando vai em abril ele começa a ficar diferente com você. Isso, os dois já começam a ter muitas conversas, muito intimidades no celular. Uhum. Agora, para aí nesse ponto. Reginaldo, o que Oi. te levou a olhar essa pessoa com outros olhos? Então, como ela disse, ela começou a trabalhar comigo, sabe? A gente teve um casamento, fizemos 25 anos, e ela começou a me tratar bem, entendeu? Começou a olhar. Você e Elisandra estavam desgastados e, de alguma forma, ela te chamou atenção. Isso, a gente estava já com um casamento de 25 anos, correria com os filhos para lá, para cá, negócio de jogar bola, e eu acabei assim, é, né, a gente não acabou não se aproximando muito, você entendeu? E a correria, eu trabalhava o dia inteiro, fazia faculdade e tudo, eu saía às 6 da manhã, trabalhava até às 11 da noite. E aí me comecei a trabalhar com essa mulher de monitora dentro da van. E Então, ela se insinuava para você? sim, aí começou aquelas conversas no Zap, aí começou uma conversa mais picante, até onde ela falou que eu comecei a ficar diferente. Porque aí, assim, no momento que eu ia ter relação, no momento que eu me aproximava dela, a outra vinha na cabeça e eu começava a chorar. Você entendeu? Começou uma opressão na sua mente. Isso. Aí E ela aí, perguntava pra mim o que que era, mas eu não falava, entendeu? porque é igual eu falo com as mulheres, as pessoas não conseguem falar esse tipo de coisa. Sim. Eu sentia, sabe? Eu tava com a minha esposa e aí eu lembrava tudo que ela tinha falado o dia inteiro pra mim, então eu ficava com aquela opressão. Aí eu veio, mesmo quando eu tinha relação, as coisas que eu tinha com ela, eu começava a chorar na hora. Você entendeu? Entendi. Aí, beleza. Aí, seu lado e da Elisandra. Aí, Elisandra, ele começa a te tratar diferente, tudo. E quando que ele decide sair de casa? Porque você não estava acreditando que havia uma traição. Eu lembro disso. Não, eu não acredito. Eu suspeitava da traição porque ele escondia o celular de mim. Ele escondia o celular de mim, ele dormia com o celular, ele tomava banho com o celular. Uma coisa que nunca teve segredo com nós dois era o celular. Ele pega o meu celular, eu pego o dele, não tem esse negócio de senha. Ele não, ele é leite para mim sem celular, ele não sabia colocar senha, mas então o que, que ele fazia? Ele dormia com o celular, tomava banho com o celular, onde ele ia, tava com o celular, ele não dava chance de eu chegar no celular por causa da conversa dos dois. E aí tinha, mas mesmo assim, tinha às vezes que dava certo de eu pegar, e aí onde eu brigava com ele. Tá. Brigava com Mas aí, ele. aí eu lembro, quando eu te conheci, ele já tinha saído de casa. Que mês que ele sai de casa e ele chega para você e fala o quê? Não, ele nunca confessou. Ele fala que não tinha mulher nenhuma. Eu lembro. Mas ele chegou e falou assim: eu vou sair de casa. Ele pediu divórcio, né? E falou que, como ele já estava dormindo uns 2 meses separado de mim, que foi o meu deserto já dentro de casa, ele saiu de casa dia 16/6. 16 de 6. Ele sai de casa e vai para casa da mãe dele. Isso. É isso. Aí lá ele fica com ela, porque ele fala que fisicamente aqui em casa ele não tinha. Só que assim, como ela sabia os horários que ele fazia das escolas à noite, tipo assim, ela já passava mensagem no celular. Aí a Alessandra foi para a igreja, ela queria saber se eu tinha ido para a igreja para ela poder ir atrás dele na escola. Ela ia de moto atrás dele na escola. Ele estava parado com a van lá esperando a escola abrir à noite também. Ela ia de van e ela tentava tarracar ele, sabe, na marra. Ele fala que nunca teve contato físico com ela Não, enquanto estava aqui dentro de casa. eu fui cair com ela dia 13 do 7. Aí no dia 13/7 que ele teve contato físico com ela, que ele já estava fora de casa, mas nós não tínhamos divorciado ainda não. Reginaldo, e quando você chega na casa da sua mãe, o que, que você sente? Você sente assim, agora eu tô livre. Assim, aí, por exemplo, aquela opressão porque eu estava aqui em casa e ao mesmo tempo conversando com a outra,
no meio do dia, tudo. Quando eu chegava em casa, tinha aquela opressão, você entendeu? Aquela opressão saiu, porque aí eu já estava lá na casa da minha mãe, já podia ficar mais à vontade, já podia conversar mais liberal com ela, entendeu? Uhum. Aí, beleza. Aí você conversava e tudo. Só que quando eu conheci a Elisandra, foi logo que você saiu, ela me procurou e ela estava muito, muito ferida, mas ela ainda não acreditava que você estava. Assim, ela sabia, conversa e tudo, mas não acreditava que vocês estavam realmente juntos, porque a dor era tão grande de ver isso que eu falava, Elisandra, ele tá com ela, que como você negava, ela chegava a imaginar que pudesse até ser outra pessoa, né, Elisandra? Sim, sim, porque ele falava, não, é que eu acreditava nele, porque ele jurava pelo nome dos meus filhos, que não tinha ninguém. Ele Mas falou isso pro o advogado. pecado Ele faz falou, o sinal da pessoa mentir. é, isso, ele veio, o pastor veio aqui em casa fazer orar por nós, né? Antes dele sair, ele falou pro pastor, eu juro, eu não tenho ninguém, eu juro pela vida dos meus filhos. Ele sempre usava os meus filhos, pela vida dos meus filhos. Então eu não queria acreditar. Foi na campanha de Daniel que eu descobri, né? Que Deus revelou para mim mesmo, né? E eu Que eu fiz a falava com campanha. você, eu falava, Elisandra, eu não quero deixar você triste, mas eles estão juntos sim. Você falava assim, ué, eu não acredito, não é possível. Tipo assim, não é que você não acreditava, a dor era tão grande que você tentava rejeitar aquela ideia, né? Sim, sim. É. E aí, beleza. Demorou até você ter certeza que eles estavam juntos. E para ele assumir ela, demorou mais ainda. Ele continuou negando. É, Sim. ele continuava negando, ele não postava nada com ela, nem no WhatsApp, nem em redes sociais nenhuma, ele não postava nada, E aí, né? Elisandra, conta pro pessoal como que você começou. Aí você começou a buscar Deus mais intensamente. Conta pro pessoal como é que foi sua dor. Não, aí nesse meio, quando o deserto já tinha começado aqui em casa mesmo, que eu fiquei na rede vizinha, né? Na rede pretinha lá, pode falar o nome, né? É. Eu achei você, né? E a mentoria sua me ajudou muito, é muito importante, abre muita mente. E eu comecei a pedir a Deus, nas minhas orações, a restauração em mim. Porque até então a oração, jejum, era tudo em prol dele. Deus traz ele de volta, eu quero ele de volta, eu não aceito isso. Porque eu não sabia que tinha também outra pessoa, né? Eu não tinha ainda a descoberto. Então eu ficava nessa oração, nesse jejum, emagreci 22 quilos, nesse negócio, sabe? O Depois grupo, a a gente oração. no grupo te ouvia, você podia abrir seu coração. Quando você descobria alguma coisa, você postava lá. E aí era uma conexão, né? Sim, sim, exatamente. Você me atendia toda vez que eu precisava, porque era aquele desespero, né? E aí, deixa eu ver, calma aí, deixa eu O que lembrar. eu falava pra você, Elisandra, quando você vinha desesperada, tira o foco dele. Era ou não era? Isso, você falava, você tem que tirar o foco dele. Aí você falava, não entra na rede social dele, não fica procurando nada para ver, porque eu ficava tentando ver alguma coisa, né? Para mim, né? E querer acreditar ou não querer acreditar que existia mesmo alguém. No penúltimo dia da campanha de Daniel, eu sonhei com muita cobra, que foi aonde o Espírito Santo. É óbvio que é traição. Aí no último dia da campanha, né, já no 21 dias, que eu peguei, eu abri a fatura dele aqui pelo meu celular mesmo, eu acessei e vi lá a recarga de celular que ele fez no número dela. Eu falei, não, aí já não é normal. Aí, quando foi na Eu parte do lembro desse almoço, dia da recarga. Peraí, segura aí só um pouquinho. Gente, se alguém precisa assistir essa live, que você sabe, uma amiga que tá passando por uma traição, que tá passando um momento difícil, encaminha, manda um aviãozinho, bate aí, dá dois cliques na tela, dá um like para o Instagram entregar esse conteúdo para mais pessoas. Então, é o momento. Vamos lá, Elisandra. E aí, você sonhou tudo isso, Deus foi te revelando. E agora para aí que eu quero ouvir como é que ele estava lá nesse momento. Nesse momento, você está lá do outro lado, Reginaldo, vivendo esse novo momento, mas com o coração oprimido, não foi? Sim, sim, sim. Eu tava no nessa. começo foi um alívio, né? Você estava bem com ela no começo, porque ele saiu, para ele ficou um alívio também, né, Ellen? E você repudiava, né? Você tinha assim um pouco de repúdio da Elisandra, não era?
Eu não queria que ninguém soubesse, entendeu? Assim, não queria magoar, entendeu? E aí ela ficava ligando, até quando eu estava aqui em casa, como a Lisandra falou, quando a Lisandra ia à igreja, alguma coisa, aí ela ligava para dar uma mensagem para mim. Você tá em casa? Você já veio da faculdade? Já? Cadê a sua mulher? Eu falei, ela foi para a igreja. Ah, então vem buscar eu em tal lugar aqui. Eu falei, não, deixa quieto. Então eu tentava, mas não, sabe, não tinha força. Aí Entendi. até começou a sair. E aí Elisandra, nesse momento, tá orando, começa a orar, começa a buscar a Deus, e você lá do outro lado, e você ia levar, conta pro pessoal que como, aí mesmo saindo do divórcio, mesmo um pouquinho antes do divórcio, você tinha que isso e deixava a Elisandra, tadinha, no primeiro momento muito nervosa, que você deixou a van na casa que era de vocês, então você tinha que ir todo dia na sua casa, não era? Sim, a gente tem as duas vans e a gente construiu a casa aqui no projeto das vans, lugar para guardar as vans, tudo. Lá na garagem da minha mãe não entrava, então todo dia eu vinha trazer a van aqui, entendeu? Eu vinha pegar ela às 5:30 da manhã e trazia às 11 da noite, a hora que eu chegava da faculdade. E aí, Reginaldo, isso no primeiro momento doeu muito na Elisandra. Ela falava assim: eu não vou deixar ele guardar aqui, não, porque ver você doía muito. Só que no fundo era uma forma que Deus estava usando para deixar vocês próximos, né, Elisandra? E, Sim, e, sim. e a outra mulher também não queria que eu guardasse. Falava, você tem que arrumar um lugar para você guardar sua van, não vai dar certo você ficar levando a van. Pois é. E aí, a Elisandra custou a cair a ficha, até que quando ela caiu a ficha que isso ia ser positivo, ela começou a orar dentro da van, né, Elisandra? Sim, na verdade eu passei mal, tive que ir para o hospital, não foi fácil. Eu tive que tratar com psicólogo, tive que tratar com psiquiatra, tive que tomar remédio, porque eu já não dormia, eu já passava em claro, não dormia. Eu amanhecia o dia acordada. Foram noites e noites com o olho fundo, todo mundo percebia, então eu passava mal. Eu sou hipertensa, né? Aí eu chegava no hospital com a pressão muito alta, minha mãe corria aqui, meu pai corria. Entendeu? Meus filhos vendo meu choro, quando eu descobri, né, por pessoas próximas, até que ela já estava indo lá na casa da minha sogra, fiquei revoltada, porque minha sogra acobertou, né? Meu sogro não aceitou, mas também acabou cobertando, ficou com dó dele, e ele contou a versão dele, né? Eles têm que tirar o corpo fora, né? Ele começou a falar mal de mim lá para eles acreditar que eu era culpada, Quem tá entendeu? no erro não quer assumir a culpa, né, Elisandra? Isso, ele não queria assumir, entendeu? Aí, nesse propósito aí, no último dia da campanha da Daniel, que depois que eu descobri a verdade, que eu passei muito mal mesmo, e eu falei, não, agora eu vou morrer, porque eu já fui pro hospital com os braços formigando, porque a pressão tava 22/15. Então, Misericórdia. eu acho que eu lembro que eu falei para Deus lá no hospital, eu tenho ainda meus filhos, O alguém vai inimigo, cuidar, o inimigo não queria eu não quero simplesmente. é, Ele não queria só eu não destruir quero seu casamento, ele queria sair para a sua vida, né, Elisandra? isso foi a minha vida, exatamente. Deus, eu não quero que meus filhos sejam cuidados pela amante. Não, então, eu preparo uma outra mulher que não seja essa, porque essa que foi que arruinou. Como é que vai ficar a cabeça dos meus filhos, né? Eu não queria ela, eu já estava até falando com Deus. Se for para ter outra mulher, olha com a minha cabeça como é que estava. Preocupada tanto com meus filhos, que eu falei, Deus, arruma então outra, não essa daí que foi o pivô da minha separação. Porque foi ela o pivô. Ela mandava nude para ele. E casada, viu? Com o marido dela, casada. Ela tem 3 filhos também. Ele me abandonou com 3 filhos e foi pegar uma mulher com 3 filhos também. Misericórdia, sangue de Jesus tem poder. Então vamos lá, Elisandra. E aí, todo esse processo e tudo. E aí, até teve o dia que finalmente ele levou o papel do divórcio para você assinar. Conta o que você falou com ele no dia do divórcio. Sim, não, deixa eu só voltar até chegar na parte do divórcio. É, eu fiquei revoltada dele estar guardando as vans aqui. Vocês estão vendo as vans aqui pelo vídeo? Dá para ver, Tá ó. dando As para vans aqui. ver? Dá para ver. Sim, então, a minha van é a de trás, a branca é a dele. Então, eu sempre parava, a minha van ficava na frente, porque ele sempre saía primeiro. Então, eu entrava nas duas vans para fazer oração. Então, eu orava no banco que a funcionária ficava, porque foi na van que tudo começou, né? Então, eu orava ali e pedindo para repreender todo o espírito de pomba gira. Eu pedia para Deus cercar ele com espinhos, como, né, oração de Oséias.
Eu pedia para Deus cercar, eu andava dentro da van orando, repreendendo o espírito de encantamento, o espírito de pombagira, de tudo, você tá entendendo? De sedução, espírito de sedução. Eu orava dentro da van, repreendendo isso, e para que ele sinta nojo dela e que ela também sinta nojo dele. Eu pedia isso nas minhas orações, né? Sim. Então eu esperava ele chegar da faculdade, eu ficava dentro da minha van orando, quietinha. Eu via que ele abria o portão e quando ele ia embora, eu entrava na van dele para fazer oração dentro da van dele. Porque os dois trabalhavam junto o dia inteiro. Então, deixa ele Então, contar que às vezes ele chegava para pegar a van e te via orando. Conta aí, Reginaldo. Isso, é. Como é que chama o pastor lá? O Bispo Bruno Leonardo. Eu chegava aqui para pegar a van, aí, assim, depois, isso aí já tinha passado um tempão lá, depois de setembro, outubro, mais ou menos. Então, eu vinha pegar a van, e aí eu já chegava no portão e falava assim, bom, tomara que ela vai estar lá no quintal, pra mim ver ela, você entendeu? Só que tinha vez que ela vinha conversar comigo alguma coisa da van, mas tinha vez que não. Aí o que eu fiz? Uma vez a vitrô estava fechada da cozinha, aí eu comecei a enfiar ela lá dentro do vitrô, aí eu vi ela de joelho no sofá, escutando o Bispo Leonardo, entendeu? Então aquilo mexeu comigo grandemente, entendeu? Quebrantou seu coração, né, Reginaldo? Sim, sim. Só que era assim, quando eu chegava aqui, que eu falava assim, bom, tomara que eu chego lá agora, ela vem conversar comigo, alguma coisa, mas não vinha. Quando ela vinha conversar comigo, algum defeito da van, alguma coisa, porque eu entendo um pouco, sabe? Aí eu respondi ela seco, mal, mal educado. E quando eu ia embora, eu tinha vontade de conversar com ela. Olha que coisa mais estranha. Gente, presta atenção. Tratava ela mal, mas depois tinha vontade de conversar. Olha que loucura, né, Reginaldo? Por isso, que é a importância de ninguém olhar para o cenário, porque o cenário diz pra gente que tá ruim, mas no fundo não tá ruim. Aí, Tá dentro assim, da cabeça do outro, né, Elisandra? e quando eu estava lá embaixo, quando eu estava lá com a outra, eu começava a lembrar dos meus filhos, da minha filha, tudo aquilo, eu começava a chorar lá. Você entendeu? Entendi. Aí ela via eu chorando, perguntava pra mim, por que você tá chorando? Eu falei, tô chorando porque eu tô lembrando da minha família, dos meus filhos, tudo que eu fiz. Aí ela passar, fica tranquilo, isso aí daqui a pouco passa. Eu falei, não vai passar. Então começou a bater um arrependimento em mim, você entendeu? Entendi. E aí, Elisandra, mas mesmo assim ele foi adiante e pediu o divórcio. Pediu o divórcio. Eu passava mal, lembra quando eu ligava para você? Nossa, o advogado chamou eu hoje aqui falando que para me enviar o documento isso e isso. Lembra? Eu ligava para você, o que eu faço? Eu parto pro litigioso ou não? Porque, nossa, eu não quero dar, porque ele quer, porque quer ficar livre. Tô sabendo que ele quer casar com a outra lá, tal, né? Eu falei, eu não queria, mas aí eu percebia que ele ficava cada vez mais irado, mais com raiva quando eu negava alguma coisa do divórcio. Então, minha oração foi muito em prol disso. Deus, o que eu faço, meu Deus? Porque, assim, se eu partisse pro litigioso, a minha preocupação é mexer no que nós tinha decidido sobre a separação dos bens, que cada um ficou com a sua van, eu fiquei aqui na casa até terminar o financiamento, eu estava com medo do juiz mexer nisso daí. Então eu orei nesse propósito, Deus, se a palavra do Senhor diz que o que Deus uniu, o homem não separa, não é esse papel. Então eu vou assinar assim, não é esse papel, né? E aí ele chega com papel, conta pro pessoal o que você falou para ele falar na sua frente antes de assinar o papel. Isso, eu me arrumei, né, toda bonita, que eu até enviei a foto no grupo da mentoria 18 para as meninas ficou, nossa, que bonita, tal. Eu fui bem bonitona. Me arrumei e com o nariz em pé, assim, e eles trouxeram aqui em frente de casa, ele com o advogado. Chamei uma amiga minha, que é a líder do louvor, né, que a gente canta no louvor, ela veio junto comigo, que eu falei para ela que eu preciso de Deus é a minha testemunha, mas eu preciso de uma pessoa na terra como testemunha, uma pessoa cristã como testemunha, porque no momento ele está ímpio. O advogado é ímpio também. Eu falei, eu quero uma pessoa cristã de testemunha na terra, porque os anjos do Senhor estão de testemunho do que eu vou fazer. Eu orei para o Senhor antes de sair lá fora, que ele estava lá fora com o advogado esperando eu sair lá fora. Mesmo assim, eu me arrumei, me maquiei tudo e fui lá fora. Eu peguei e falei para ele com toda a autoridade, eu vou assinar. Mas antes de assinar, você vai falar essas palavras que eu estou falando para você. Você vai repetir essas palavras.
você vai, nós estamos aqui no ar livre, com o céu, o sol nos clareando, você vai falar, Deus, é de total responsabilidade minha e não da minha cônjuge Elisandra, de assinar esse divórcio. Porque a sua palavra diz que o que Deus uniu, o homem não separa, e que o Senhor abomina o divórcio. Então, Senhor, essa responsabilidade é toda minha. Então, você vai falar isso. Ele fez uma cara assim, o advogado olhou na cara dele, né? A minha amiga olhou assim, meio, meu Deus. Aí ele, né? Eu falei, se você não fizer, eu não vou assinar. Eu assino, mas você vai ter que falar para Deus que a responsabilidade é sua. Você vai abrir mão, você vai tirar essa responsabilidade de mim, porque eu não quero que Deus cobra de mim. Deus vai cobrar de você. Aí ele pegou e falou. Ele olhou assim, meio com o olho, né, para cima, assim, meio. Mas falou. Ai, é toda a responsabilidade minha. É de toda a responsabilidade minha, não é da Elisandra, não sei o quê. Ah, tá, então tá bom. Aí eu peguei, orei, fechei o olho, eles fechou o olho meio assim, o advogado também, a minha amiga, ela até arrepiou na hora. Eu fechei o olho e orei com toda a autoridade. Deus, agora sim eu vou assinar e entrego essa responsabilidade na mão do meu cônjuge. Eu não estou de acordo, porque eu sei, eu estou temente à sua palavra, eu tenho temor da sua palavra. Que o que Deus uniu, o homem não separa, e que o Senhor abomina o divórcio. Deus, pela tua misericórdia, tira essa responsabilidade de mim. Eu orei assim. Uhum. Aí eu falei amém, a minha amiga falou amém, e eu não lembro, acho que ele nem falou amém. Vocês assinaram o divórcio que dia, você lembra? Dia 2 de agosto. 2 de agosto. Vocês assinam o divórcio naquele momento e aí seguem suas vidas. Segue, eu entreguei o advogado deu a via para mim, uma via para ele, eu peguei e falei, ainda joguei na cara dele, porque a gente, né, a gente também é de carne, né? Eu peguei e falei para ele, agora não precisa mais você adulterar escondido, agora você tá livre para adulterar à vontade. Falei assim, né? Porque ele achou que eu não sabia de nada, eu sabia, né? Mas ele ficou quietinho, não falou nada, nada, nada. Pois ele é, só falou, a vida e vamos agilizar só para o pessoal entender mais no resumo. E aí, Reginaldo, você chegou a comprar aliança para ficar noivo. Sim, sim. Aí ela começou a pegar no meu pé, porque ela morou 17 anos com uma pessoa lá e nunca foi casada. Nem aliança tinha. Aí ela começou a pegar no meu pé, vida, né? Tem que comprar uma aliança, tem que ficar noiva e até o final do ano vai casar. vida. Aí começou a falar. Eu acabei comprando aliança. Fui lá, comprei aliança, dia 11 de outubro, nós ficamos noivos. Misericórdia. E você ficou sabendo, Elisandra, do noivado? Sim, não sabia o dia do noivado. Eu sabia que ele ia ficar noivo, que a própria mãe dele contou pra mim. Mas eu não sabia o dia que ia ser, né? Aí eu fiquei dia 11 de outubro, que é a data do aniversário dela. Aí ela pegou e falou pra mim, ó, meu aniversário é muito marcado, com datas ruins, com tragédias ruins, perdi não sei quem, não sei quem, então não tem lembrança muito boa. Aí eu falei, vamos ficar noivo então dia 11. Presta atenção, ela queria que você suprisse um vazio da vida dela. Isso. Ó, também o vazio dela, ó, que ela queria. Que eu tô pagando conta dela ainda. Sangue de Jesus tem poder. E aí continua. Aí depois disso você conta, essa parte eu vou contar, que você vai na sorveteria com os seus filhos e aí tira a aliança para os seus filhos não verem. Uma amiga dela entra, vê você sem aliança, liga para ela e conta. Isso. Aí eu cheguei lá, porque antes eu ia passar com meus filhos, ela falou, você vai tirar a aliança? Eu falei, eu acho que eu vou para não constranger eles. Aí eu acabei tirando mesmo. Aí eu tava com meus filhos, a minha mãe, entrou uma amiga dela lá, viu, ligou para ela. Quando eu cheguei de tarde na casa dela, ela falou, você tirou a aliança? Eu falei, eu tirei. Mas por que você tem vergonha de mim? Eu falei, não é vergonha de você, eu não falei que era por causa dos meus filhos. Aí a gente começou a discutir. Aí discutimos, eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos acabar tudo por aqui. Você entendeu? Por quê? Porque dentro de você, você já estava constrangido, você já estava vendo Elisandra orando, juntou tudo isso e você falou assim, chega, acabou aqui. Isso, falei, chega, acabou aqui. Aí peguei, saí da casa dela e fui embora para casa da minha mãe. Até na hora lá, ela deu um piti, falou, você quer aliança? Eu ranco, não sei o quê, não sei o quê. Eu fui embora para casa da minha mãe. Chegou de noite, ela mandou uma mensagem para mim falando assim, ó, pega todas as minhas coisas que tá aí, traz aqui. Amanhã. Falei, não, amanhã não, vou levar hoje. Não, hoje você não precisa que a gente vai conversar. Falei, não, conversar não tem mais nada a conversar com você.
Não, eu vou subir aí para nós conversar. Eu falei, não, não quero. Aí no outro dia ela foi trabalhar no período da manhã comigo, terminou a rota, eu falei para ela, você vai na sua casa? Não, vou lá na casa da sua mãe conversar. Eu falei, mas não tem mais nada para conversar com você. Aí chegou lá, ela falou, não, eu quero conversar com a sua mãe e seu pai. Aí ela entrou lá, começou a conversar com a minha mãe, com meu pai, começou a chorar, fez o espetáculo dela, sabe? Aí queria bater em mim, minha mãe não deixou, você entendeu? Aí eu falei, não, tá acabado, não quero mais. Catei todas as coisas dela, fui no carro, meu pai levou ela embora com as coisas dela. E E quando você procura Elisandra novamente, que dia? Você lembra? então, isso daí que eu terminei com ela, acho que foi numa quarta. Aí na quinta eu liguei pra Lisandra, falei, ó, eu larguei da Cíntia lá assim, assim, eu preciso de uma criança Não pra. vou falar o nome, mas tá, Tá, passou. falei, eu preciso de uma criança para ajudar eu, que agora eu tô sem monitora. Tá bom. Aí ela falou de uns problemas que tava dando com o cara que tava limpando a piscina, tudo aqui. Eu falei, na sexta-feira eu vou aí. Quando ele chegar, você liga para mim que eu vou aí explicar para ele. Uhum. Aí ela ligou na sexta para mim e eu vim. Eu expliquei pro cara, a gente conversamos, até emprestei o carro para ela buscar um produto lá, ela veio. Quando eu fui embora daqui, era quase na hora do almoço. Aí eu desci, despedi dela, fui embora. Quando eu entrei na casa da minha mãe, eu apertei o portão, e o portão ergueu. Eu entrei com o carro, o Espírito Santo falou para mim, volta lá e pede perdão para ela. Aí eu tirei o carro para fora de novo, vim aqui, liguei para ela, falei, ó, sai aqui fora para conversar com você. Ela falou, não, pode entrar. Aí entrei, chorei bastante, pedi perdão para ela, tudo que tinha acontecido. É isso. Aí ela me revelou que ela tava conversando com uma pessoa já fazia um mês, entendeu? E aí você ficou apertado, você falou, pronto, agora eu perdi minha mulher mesmo. E sim, porque essa pessoa que ela estava conversando era uma pessoa que, por exemplo, eu comecei a namorar ela, ia fazer 15 anos. Quando ela tinha 12 anos, lá atrás, quando ela era criança, ela deu uns beijos nessa pessoa, mas foi só beijo. E aí, agora aí ela revelou para mim quem que era a pessoa, e justamente era essa pessoa. Aí eu fui embora, ela falou assim, mas faz um mês só, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, tudo bem, fui embora. Só que quando eu fui embora, entrou um ódio no meu coração. Você entendeu? Aí eu mandei mensagem para ela na hora do almoço. Ela falou, não, eu tô conversando com ele, tô saindo com ele já faz um mês, tudo, aquelas coisas. Aí o diabo lançou um ódio no meu coração. Aí Aí devido a gente... você procurou a pessoa com que ela estava se relacionando, falou que era para sair do seu caminho, né, Reginaldo? Então, aí o que que eu fiz? Eu peguei, o diabo entrou de uma tal maneira, fui lá quando a gente trabalha na van, conhece gente boa e gente ruim. Eu peguei um dinheiro que eu tinha na minha mãe, fui lá na casa de um cara lá, peguei um revólver dele, deixei o dinheiro com ele, e fui lá na onde o pai dele trabalha, onde tinha. Eu falei, bom, vou chamar ele lá, a hora que ele sair, eu dou um tiro na cara dele. Olha a Sempre cabeça. fazer uma besteira, de estragar a sua vida, não é? Sim, sim. Aí eu chamei, cheguei lá, chamei, ó, fulano e tal, tá aí. Não, não tá, tá viajando, não sei o quê. Falei, precisava falar com ele. Aí a mulher que tava lá falou, vou passar o contato dele. Aí ela passou. Aí eu saí de lá, liguei pra ele. Falei, ó, fulano, eu quero falar assim, assim, aí. Falei pra ele. Ele falou, não, eu tava mesmo, mas a partir de agora, então, eu paro. Eu falei, então você para, porque eu tava separado, eu vou reatar com ela, e se você insistir, você sabe pra onde você vai. Não, não, beleza. Aí, beleza. Aí a notícia correu, ela ligou pra mim, aquele rolo, cheguei na casa da minha mãe, o irmão dela foi lá, meu pai falando pra mim que eu tava louco quando se viu fazer um negócio desse. Eu sei que perdi a cabeça, acabei brigando com todo mundo. E na hora daquele nervoso, eu tinha mais criança pra pegar. E eu fui levar um pessoal do Graziano, aí o Na diabo falou assim, escola. na escola. Aí eu peguei, eu levei o revólver lá pro cara, devolvi, peguei meu dinheiro de volta. E eu fui lá no Graziano levar umas crianças na escola. E lá é perto da pista. Quando eu cheguei lá, o diabo falou assim pra mim, tá vendo? Você fez tudo errado. Você foi lá, não conseguiu matar o cara. Você não conseguiu falar com o cara. Você que saiu, você que aprontou, você que traiu sua mulher. Agora sua mulher já tá conhecendo o outro. Desce ali na pista, pula na frente de um caminhão, acaba com a sua vida. Quem Hum. fez a merda foi você. Aí eu peguei e desci na pista. Deixei a pessoa na escola lá, deixei a van na porta da escola e desci na pista. Cheguei lá na pista, Quer dizer, é, em tempo de tirar a sua própria vida, né? isso. Aí cheguei lá, é,
Quando eu tava chegando perto da pista, o Espírito Santo tocou em mim, falou, não, volta lá, eu tenho obra com você, você me conhece, eu amo você. Espírito Santo maravilhoso. O Espírito Santo falou tremendo comigo, você entendeu? Eu voltei chorando. Ele voltou chorando, os alunos perceberam que ele estava chorando. Aí eu voltei na van, peguei os alunos e vim embora, você entendeu? Só que assim, como que eu falo, que nem eu falo assim, é, você vê como é que é, ela também revelou o nome da pessoa pra mim. E justo aquela pessoa que eu odiava. E essa pessoa também, assim, ó pra você ver como é que o diabo, hoje que a gente tem mais visão, como é que o diabo é sujo, tá certo que quem fez a caca foi eu. Só que o que o diabo tava dando pra ela também era um que bebia, que fumava, você entendeu? Então Certo. o diabo também não vai dar uma pessoa boa. O que ele veio é pra matar, roubar e destruir. Ele queria destruir a família. Outro abismo, né? Então era muita dor envolvida, muito sofrimento. Nesse momento, Elisandra já tinha terminado a mentoria, já estava, né? Assim, entregou nas mãos de Deus e o Espírito Santo começou a trabalhar com você, te trouxe de volta para perto dela. E aí, quando vocês começam a se alinhar, que dia vocês casaram de novo? A gente casou dia 6 de novembro. Deixa eu só assim falar o que hoje a gente conversando, o que a gente vê. Assim, porque quando eu comecei a sentir mal lá na casa dela, foi bem o exato momento que ela começou a relacionar aqui com outra pessoa. Que eu descobri que ele ia ficar noivo para Então, casar, eu não quis mais orar. eu creio que foi assim. Quando eu comecei a sentir mal lá, eu ver que não era aquilo, que ela já estava aqui também abandonando tudo, o Espírito Santo começou a trabalhar em mim lá. Você entendeu? Você começou a sentir a dor da perda real, porque até então, Reginaldo, eu acho, se eu estiver enganada, você me fala. Eu acho que no seu subconsciente você pensava assim, ela vai ficar me esperando. Sim, sim, sim. Ele Aí, falou mesmo que queria achar eu esperando ele. foi que eu falei. Aí, porque assim, aí naquele momento que ela já tinha perdido as esperanças, já tinha perdido as forças, e aí eu já comecei a vigiar, ver ela orando aqui em casa, já comecei a sentir. Então, o Espírito Santo, por exemplo, que afastou dela lá, que ela foi se envolver com a pessoa, ele já começou a trabalhar em mim lá para me enxergar o erro que eu estava fazendo. Estava perdendo sua família, que você estava perdendo tudo que você construiu durante 25 anos, né, Reginaldo? Isso. E nesse dia, assim, nesse dia que eu falei que eu fui atrás do cara, tudo, foi um dia bem tumultuoso. Porque aí de noite, eu fui levar um pessoal na igreja, e eu na igreja, na escola, à noite, e eu peguei, eu vim no culto que tem aqui perto de casa, onde ela frequentava. Cheguei lá, eu chamei o rapaz, falei, você não quer fazer uma oração para mim? Até ele nem costume tem de orar, ele desceu lá, orou para mim, tudo. Eu fui entregar o pessoal, voltei na porta da igreja, assisti o culto pro lado de fora, porque ela viu eu entrando lá e ela falou pro irmão, o que ele tá fazendo aqui? Se ele entrar aqui dentro, eu saio. Você entendeu? Eu fiquei irada de ver ele, entendeu? Então você vê, o Espírito Santo estava trabalhando. E eu ali fora, assisti o culto, saí, fui buscar mais um aluno. Aí o irmão ligou para mim, porque aí ele já sabia. Ele chamou o pastor, chamou ela, chamou a mulher dele, essa que veio junto assinar o contrato, e levou elas para o salão social. E nisso ele ligou para mim, onde você está? Eu falei, estou perto da igreja, então passa aqui e vem direto no salão. Chegou lá, o pastor conversou, ela falou, não quero mais, porque não sei o quê, já estou relacionando com outro. E eu falei, então deixa quieto também, não sei o quê. Aí ela falou assim pra mim, do que você tá aí? Eu falei, tô de carro. Ah, então dá uma carona pra mim. Aí trouxe ela em casa. Aí ela falou assim, você vai na onde agora? Eu falei, vou buscar o pessoal da faculdade. Ah, deixa eu trocar de roupa, eu vou com você. Aí ela foi comigo na faculdade, eu entreguei os alunos, a gente começou a conversar, se beijamos dentro do carro. Aí ela falou, você quer dormir aqui em casa hoje? Eu falei, quero. Aí eu vim, acabei dormindo aqui e tô até hoje. E casaram no dia, recasaram no dia. Isso, dia 6 de novembro. Porque no dia 10 de novembro, que é a data oficial que nós iríamos, que completa os 25 anos de casados, a boda de prata, ia cair numa segunda-feira, né? Foi na segunda. Aí o cartório aqui não faz o casamento de segunda-feira, só de quinta, sexta e sábado. Aí eu falei, não, e assim, vamos esperar, então na outra semana. Aí ele, a pressa dele de casar,
Falei, então vai, casa dia 6 e pronto. Nós Porque compra. assim, eu tava assim, vendo uma fúria do inimigo muito grande, você entendeu? Quando a gente se aproximamos, que a gente começou a viver junto aqui dentro de novo, começou uma pressão maligna muito forte, você entendeu? Ih, ó, aqui calma aí que eu vou entrar ali. Começou a chuviscar aqui. Você vai tirar o banquinho? Não entra. Ó, Aqui come... bom que às vezes você vai para um lugar mais claro, vocês estão meio escuros aí. É, aqui fora não tem muita iluminação. Vou aqui, deixa eu Então, desligar o rádio. vocês recasaram, começaram a viver o novo de Deus, Deus constrangendo o coração de ambos, ambos na presença do Senhor. Hoje você continua cantando louvor, hoje ele servindo na igreja, vocês alinhados, cada dia se reconectando mais para a honra e glória do Senhor Jesus. E Deus Sim, fez uma grande obra na sua casa, né, Elisângela? exato, exatamente. Deus Ele já fez uma tá grande voltando. casa, no seu casamento, na sua família e a honra e a glória do Senhor Jesus. Amém? Sim, sim, aí a gente casou no dia 6 de novembro, que nem ele falou, ele queria a pressa porque o inimigo ainda estava se levantando. Aquela coisa, né? A gente tem que entender que depois da restauração ainda tem um desertinho para passar. A E gente porque tem são as que. consequências, né, Elisandra? Oi? São as consequências do pecado, né? Essas coisinhas, né? Aquelas coisinhas fingonosis, né? Que ainda fica, né? Pendente, vamos falar assim, as consequências, né? Que vai acontecendo. A gente sabe que, né? E eu, Plantou, vai colher, né? eu quero aqui para finalizar que vocês deixem um recado para quem passou aqui e ouviu a sua história. Vocês divorciaram, recasaram e Deus está fazendo uma grande obra na vida de vocês. Qual o recado que vocês deixam para as pessoas? Olha, eu falo principalmente para as irmãs, que nem eu, procurar mentoria, que eu, para mim, foi a chave. A mentoria foi o caminho para mim me enxergar, me amar, deixar, tirar o marido do trono, né? Que nem eu sempre fui dependente, porque afinal de contas eu tinha 14 anos. É como se ele fosse um pai para mim. Então, eu tive que deixar, tirar ele e colocar Deus ali no centro de tudo. Eu comecei, eu fui para academia, eu fui fazer caminhada, eu fiquei mais na igreja, para mim me desfocar o pensamento dele. Então eu falo para você, mulher, em hipótese alguma, não olhar para os cenários. Quando vocês verem que, eu vi ele postando foto com ela sorrindo, ele não tá feliz. A gente olha e fala, nossa, agora eu preciso de orar, eu não vou morar, eu não vou mais na igreja, eu vou me relacionar com outro, porque ele tá bem lá, ele tá postando foto. Não está. Não olhem para as circunstâncias, não olhem para esse cenário que é tudo ilusão, é tudo mentira. Persevere na oração, no jejum, busque a Deus nesse detalhe. Eu falo, procure sempre a mentoria para auxiliar, porque a Welly me ajudou muito, 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 muito. O que você quer falar, amor? Ah, sim, que nem ela tá falando, né? Porque a gente é conhecedor da palavra, tudo. Eu creio que Deus não vai destruir um casamento para fazer outro. E no momento ali eu estava cego, mas depois, aonde eu estava lá também, o Espírito Santo começou a me visitar, você entendeu? Eu já não estava sentindo bem lá, eu começava a chorar, já não estava naquela alegria de quando eu comecei, você entendeu? Porque o Espírito Santo já começou a tocar em mim, você entendeu? Isso. E eu falo também, nunca desista. Para as mulheres, o quê? Que elas entenderem que o marido delas estão cegos, né? Tá cego. É uma coisa que nem eu falava para ela assim. Eu queria voltar, mas não conseguia. É que nem ela falava, mas por que você ficou 4 meses? É uma coisa que um mês que eu tava para lá já, eu já comecei a ver que não era aquilo. Mas é uma coisa, uma opressão maligna que não consegue voltar, assim, entendeu? Eu tava tipo amarrado. Você vê quando eu falava que eu vinha aqui em casa trazer a van, que eu via ela, eu sentia saudade, eu queria ver ela. E quando ela vinha perguntar alguma coisa para mim, eu já tratava ela com patadas. Mas conta com você gostava de quando eu conversava com mansidão. Ele falou que despertava, que ele ficava. Ele gostava de ver o jeito quando eu conversava com ele na mansidão, porque às vezes a gente fica Para você, irada. mentoria, ser mansa, ser doce, né? Ser mulher mais Então, assim lá também. Na oração, por causa da oração de Osés, porque Lá foi quando eu no. ia ter relação com elas, muitas vezes o negócio não funcionava. É, Entendeu? Não conseguia, eu começava a chorar,
ela falava, não, calma, que é por causa que você está preocupada, as coisas. E não era. Já era o agir de Mas Deus. isso foi no último mês, por isso que eu falo que tem a ver o mundo espiritual com a oração, que eu pedia para Deus cercar ele com espinho, pedia para Deus colocar nojo dele ter nojo por ela, para ele não ter vontade de ter essa intimidade com ela. Foi no último mês, porque ele falou que começou a acontecer com esse nesse último mês de setembro para outubro, quando ele começou a ter. Também deixe claro para as mulheres que todo esse autoconhecimento, a sua cura, a sua busca por Deus foi um processo que nada foi no primeiro minuto. Explica. Não, porque eu tive 2 meses com ele aqui em casa e depois ele ficou 4 meses. Ao todo foram 6 meses. E Né? aí Deus foi reconstruindo, né? Isso, sim. Reconstruindo você, reconstruindo para hoje vocês estarem se alinhando. Amém? Exato. E é assim, hoje, que nem ela está aqui de prova, eu voltei totalmente diferente do que eu era. Sim. Você entendeu? Porque eu tava, mesmo a gente estando na igreja, eu ouvia a música do mundo, de vez em quando eu tomava minha cerveja em casa. Eu voltei 17 de outubro, né? É. De lá pra cá, nunca mais ouvi nada de música mundana, não Só tomei louvor. nada, só louvor. Oração. Eu oro, passo, se deixar eu passo a madrugada orando. De manhã, assim, eu era uma pessoa assim, que às vezes se nós tava na rua, tava em algum evento, alguma coisa, eu não gostava de ficar agarrado, não gostava de ficar beijando. Hoje eu faço isso na maior liberal. A gente fomos no encontro de casal lá em Poços de Calda, um monte de gente assim, eu não tava nem aí, eu abraçava, eu beijava ela na boca, e é uma coisa que Deus mudou dentro de mim, entendeu? Mudou. Hoje eu levanto, que nem de sábado e do domingo que a gente tá em casa, eu ponho o pão de queijo passar, eu levo para ela na cama, eu levo com café, com leite, coisa que eu não fazia, entendeu? Tá bom. Hoje eu percebo, que nem eu falo para ela de vez em quando, nossa, bem, como Deus trabalhou e mudou muito eu tô amando isso. Deus, e que venha mais e mais e mais. Estou muito feliz. Cada história, quando eu choro com as mulheres na mentoria, eu também posso me alegrar, né, nas restaurações. E eu queria orar por vocês e para todo mundo que passou aqui. Amém? Amém. Obrigada, viu, gente, por vocês terem comparecido, porque isso edifica a fé de outras pessoas. E o que eu falo com as meninas sempre na mentoria? Deus vai fazer primeiro em vocês, depois através de vocês. É ou não é, Elisandra? Sim. Que Deus usa vocês depois para ser canal de bênção para outras pessoas, né? Ó, falando em canal de bênção, pra você ter uma ideia, antes de tudo isso, a gente era líder de casais. A gente fez o curso Casados para Sempre. Quando aconteceu esse negócio no meu casamento, esse divórcio, o inimigo aplaudia, né? Fala lá, o líder de casais. Porque nós orientava os casais a não se separar. Nós orava para os casais não se separar. A gente era acordado 2 horas da manhã, lembra uma vez? 2 horas da manhã, ai, por favor, faz uma oração para mim, minha mulher tá separando de mim, não sei o quê. Nós éramos instrumentos. Aí você vê como é que o inimigo passa a rasteira. Por brechas, porque foi brechas. Foram legalidades, brechas. Por isso que a gente tem que vigiar muito. Por isso, Elisandra, eu que trabalho com casamentos, eu vivo contando para vocês. É muita opressão, eu sofro muito ataque espiritual, eu tenho que vigiar dobrado pelo meu casamento, né? Então, assim, não é brincadeira, é coisa séria, né? Sim. Coisa séria. Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu abençoo esse casal que esteve aqui, Sandra e Reginaldo, que cada dia eles possam ser mais e mais curados, ligados, unidos, usados pelo Senhor, filhos que são abençoados, em nome de cada um que passou nessa live, cada um que vai assistir também tenha um toque do Senhor e que o Senhor intervenha, porque o Senhor é um Deus de famílias, cada família seja tocada para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Amém. Então, tchau para vocês dois, que eu vou só dar o final aqui da mentoria, vou dar o recado para as meninas, tá bom? Amém, Deus. Tchauzinho. Tchau. Louvado seja o nome do Senhor. Como é que não sai? Então, eu queria dizer para vocês que a turma 23 está aberta. Você tem interesse em fazer parte desse processo em que eu te acompanho 30 dias, em que eu te ajudo em cada momento,
em que eu te dou tarefas, eu vou te levar para um novo nível de conhecimento, vou te ajudar a usar as estratégias corretas. Então, é o seu momento. Já estou fazendo os atendimentos das primeiras alunas. Semana que vem, terça-feira, começam as aulas. Você que quer mais informações, me chama no direct. Entra no meu grupo de conexão, que lá eu estou postando direto todas as informações para a nova turma. São poucas alunas. Eu prezo pela qualidade, não pela quantidade. Eu quero estar perto de vocês. Então, são no máximo 20 alunos, quando no muito 10, para eu te acompanhar de verdade, saber a sua história e tratar de modo individualizado, ok? Te espero lá, esse é o seu momento para fazer um 2026 diferente, tá bom? Beijo no coração de vocês, fica com Deus e vou fazer live aqui toda semana. Eu não consigo fazer todos os dias, mas pelo menos uma vez na semana eu vou estar anunciando uma live aqui para trazer bastante conteúdo. Mas meu grupo de conexão que está na bio tem aula toda semana. Te espero lá, viu? Beijo. Com Deus.